Olá pessoal, estamos aqui no Mandala Viva, hoje com o tema da importância da atividade física na adolescência. Exatamente, para falar sobre isso nós estamos recebendo dois convidados muito legais aqui no nosso estúdio. Um deles é o personal trainer e educador físico, Rui Guilherme Vasconcelos, que está aqui ao nosso lado. Olá Rui, tudo bom? Ah, tudo bem. E o outro é o doutor Getúlio Morato. Ele é médico do esporte e especialista em crianças e adolescentes. Olá, doutor Getúlio. Olá, tudo bom? Para continuar, vamos abrir aqui o nosso tema de hoje, que a Catalina já apresentou, atividade física na adolescência. Vamos começar com uma pergunta, que é a seguinte. É possível que uma criança que teve uma infância sedentária venha a gostar do esporte na adolescência? E aí, gente, é possível ou não é? Doutor Getúlio. Olha, a atividade física sempre tem tempo para começar, então a gente sempre busca que o adolescente, às vezes ele na infância ele não tem um estímulo adequado, nunca teve um contato com determinada modalidade, e às vezes na adolescência você pode oferecer ainda diferentes opções para que ele realmente conheça uma atividade, um determinado esporte, e aí sim começar a fazer a prática da atividade física. Muitas vezes ele tem experiências ruins, ou às vezes o biotipo dele não favorece as atividades escolares e às vezes ele é deixado de lado. Então, muitas vezes a gente pode oferecer outros tipos de atividades que possam beneficiar o biotipo dele, e se a gente tiver um acompanhamento, muitas vezes se ele vai ter um contato com determinada modalidade, não vai se interessar tanto, a gente modifica aquela modalidade até que ele tenha o estímulo para continuar. O momento talvez mais difícil seja o início, que às vezes tem dor, às vezes tem um determinado incômodo. Mas quando ele passa e ele começa a incorporar aquela atividade física dentro do dia a dia dele, ele segue fazendo aquela atividade. Eu acredito que o nosso papel, o papel do doutor, o papel meu como educador físico é saber identificar, né, as potencialidades do aluno, do adolescente, do paciente, né, e encaminhá-lo para o exercício, a atividade física, o esporte mais adequado para ele praticar. E na hora da adolescência, existe alguma diferença entre um adolescente que na infância acostumou a praticar algum tipo de atividade física e um que não? Como vocês veem isso? Olha, o adolescente ele muda muito o gosto, então até a criança que era fisicamente ativa, ela pode chegar na adolescência e literalmente mudar os gostos que ele tinha pelas determinadas atividades. Então, às vezes ele gostava de jogar vôlei, chega na adolescência, eu não quero mais jogar vôlei, eu quero jogar futebol, eu quero jogar basquete. Então, ele muitas vezes faz para ter um estímulo diferente, ele ter prazeres em outras atividades. E às vezes a criança que era sedentária, na adolescência ele desperta, ele tem um interesse em realmente modificar o corpo, ele tem interesse em sentir melhor, em sentir mais atrativo. Então ele tem muitas vezes outros estímulos que ele não teria na infância. Mas eu vejo um grande benefício na criança, desde cedo começar a praticar o exercício, o esporte, né? Claro que tem os esportes mais adequados, né? A gente vê para a criança muito os esportes coletivos, né? Que tem a parte social também, que a criança vai conhecer novos coleguinhas, então isso estimula a criança. E com certeza, uma criança ativa, possivelmente um adolescente ativo, um adulto ativo e um idoso ativo. Interessante, nós temos uma pergunta do público aqui, que tem a ver com isso que o Rui falou. Vamos dar uma olhadinha? Fazer esporte pode me ajudar no desempenho escolar? E aí, o que vocês acham, gente? Tem uma coisa que é muito interessante, tem uma relação aí com essa pergunta, que algumas pesquisas atuais, nós demos uma olhada, né, Catalina, e vimos que algumas pesquisas atuais dizem que há uma molécula neurotransmissora chamada BDNF que pode colaborar com memórias duradouras em quem pratica esporte.
Você já tinha ouvido falar nisso? Realmente tem sentido aí essa ligação com o desempenho escolar e essa memória duradoura? Eu vejo muito essa parte do exercício físico como controle hormonal, né? Então, possivelmente, vem de uma parte hormonal, liberação de alguns hormônios que o adolescente tem durante a atividade física, que auxiliam no sono. Então, se você, na parte do seu sono, que você tem que você carrega todo o seu dia, a memória do que você fez, o que você estudou. Então, com certeza, eu acredito muito que a atividade física ela vai auxiliar nesse processo também. A BDNF, ela expressa, essa pesquisa ela foi feita em ratos. Então, assim, mostrou-se que quando os ratos exercitados, eles tinham a tendência a fazer movimentos que eles já sabiam, que eles aprenderam e fixaram daquele determinado movimento. Mas é visível isso, que as crianças e adolescentes que praticam mais atividade física, elas têm melhor desempenho escolar. Obviamente que um estímulo de forma correta, não é aquela criança que às vezes vai para a atividade física e deixa de lado o estudo, aí essa aí vai se prejudicar com a atividade física. E precisamente falando nisso de atividade física adequada, que você mencionava, nós temos uma pergunta do público, vamos escutá-la. Quais atividades físicas não são recomendadas para adolescente? E é verdade que não é bom fazer musculação nessa fase? E aí, gente, como que vocês podem responder a pergunta? Não existe atividade física que seja proibida para adolescentes. Acho que a peça fundamental, a palavra-chave está na orientação. Aí entra o nosso papel, o papel do educador físico, o papel do médico, né? Identificar a atividade mais recomendada para aquele aluno e encaminhá-lo. Mas tem um mito aí, não sei se é verdade ou se são só coisas que as pessoas falam, que a musculação pode atrapalhar no crescimento. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu ouvia esses mitos assim, na escola e tal. Isso faz sentido? Na verdade, eu brinco que é até o contrário. Na verdade, a atividade física de intensidade, o trabalho resistido, ele estimula o crescimento. Só que ele estimula o crescimento em pessoas que tenham uma quantidade de alimento, ou seja, tem uma ingesta calórica adequada para aquele gasto energético. Então, ele tem que ter realmente o acompanhamento, o Rui falou perfeitamente. Academia, os estudos recentes mostram o contrário, que os trabalhos resistidos são bem importantes para o crescimento. Ele é um estímulo mecânico para que o corpo ele reaja e produza mais osso, ou seja, a tendência é que ele cresça, ele não vai crescer mais do que ele cresceria, ele vai crescer dentro do canal de crescimento dele. Então, a gente sabe mais ou menos quando é que ele cresceria. Agora, o que o Rui também falou, que não é simplesmente pegar o adolescente e jogar ele dentro da academia e levante peso, não é assim. Quando a gente trabalha, por exemplo, a hipertrofia, é um estímulo, por exemplo, ele fazer atividade física, e se ele quer fazer trabalho de hipertrofia, ele está levantando mais ou menos 40% a 50% da força máxima que ele tem, ou seja, ele conseguiria levantar quase o dobro daquele peso que ele está levantando. E outra coisa que mostra é que a maioria das fraturas em crianças não estão relacionados à prática de academia ou exercícios de alta intensidade, mas sim da falta de força dela em executar aquelas atividades. Então, seria muito mais interessante a gente fazer uma atividade que promova um ganho de força, não um ganho de força para que ele fique musculoso, até porque ele não vai ficar, porque ele não tem tanta testosterona assim, mas esse ganho de força, só de aprender a fazer o movimento, ele já tem benefícios na saúde desse adolescente. Bom, gente, infelizmente o nosso primeiro bloco está chegando ao fim, mas no próximo bloco nós voltamos com mais perguntas do público e os nossos convidados vão também dar algumas dicas sobre atividade física na adolescência. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta no segundo bloco do Mandala. Continuamos nossa conversa com o educador físico e personal trainer, Rui Guilherme Vasconcelos, e com o médico do esporte e especialista em crianças e adolescentes, Getúlio Morato. No bloco anterior, falávamos das práticas que são adequadas ou não para os adolescentes e a incidência que a atividade física tem no desempenho escolar e no rendimento acadêmico. Agora, para continuarmos nossa discussão, vou convidar vocês a escutar uma pergunta do público. Vamos lá? Por que quando faço esporte me sinto mais feliz e energizado? Eu acredito que essa alegria, você se sente mais feliz,
né, é devido a alguns hormônios que fazem a pessoa se sentir mais disposta, mais alegre, mais feliz, né, e diminui muito o estresse. Então, basicamente, eu vejo a atividade física como esse importante benefício, né? É verdade que o esporte pode contribuir para ter um organismo mais resistente a doenças? Existem modalidades esportivas que podem apresentar benefícios e o esporte de alta intensidade, ele pode até, inclusive, ser prejudicial. A atividade, por exemplo, a academia, a atividade física, o futebol, o vôlei, praticar de forma recreativa, você diminui a incidência de depressão, você diminui a incidência de obesidade, você diminui a incidência de doenças cardiovasculares. Então, ele realmente vai ter um benefício. Quando esse esporte ele é praticado de forma excessiva, sem um acompanhamento, sem uma nutrição adequada, aí sim a gente pode trazer alguns determinados malefícios com a prática esportiva. Nós estamos falando de adolescentes, que são um público, às vezes, complicado, numa fase, né, que nem sempre é a fase mais tranquila. E aí, como é que se faz para incentivar um adolescente a gostar de esporte? Um adolescente que não quer, que está com a cabeça dura, não quer saber de esporte. Como é que incentiva uma coisa dessas? Eu acho que o apoio profissional, né, é importantíssimo. Eu estava discutindo com um doutor aqui, antes da gente começar, que a gente tem que ficar muito atento, às vezes, ao adolescente que não se enquadra naquele que a gente chama da normalidade. Ele está fora dos padrões normais. Então, de repente, um trabalho psicológico, um trabalho também com o educador físico, com o médico, para quê? Para assessorar, né, aquele adolescente e inserir ele num esporte que seja mais recomendado, numa atividade física que seja mais adequada a ele, né? Quando eu trabalho com os adolescentes, eu foco qual que é o objetivo que ele quer, o que ele quer para a vida dele. Né? Quer ser um atleta? Então a gente tem um foco. Ele quer perder peso? Quer se sentir melhor? Quer melhorar a imagem dele? Então a gente coloca os objetivos, porque o adolescente ele não consegue estabelecer uma meta muito a longo prazo, o foco dele é mais imediato. E isso pode gerar alguns riscos, por exemplo, dentro da academia, o meu maior problema na academia não é ele machucar fazendo um exercício físico, mas sim, eventualmente, ele ter comportamentos, por exemplo, ele ouvir a influência de alguém para usar uma determinada substância. Então, eu não tenho tanto esse problema. Agora, eu preciso que ele esteja bem acompanhado. Então, ou seja, profissionais adequados, profissionais que saibam trabalhar com adolescente. Para quê? Se alguém oferece um produto para ele, ele tem a possibilidade de entrar em contato, por exemplo, comigo, com o Rui, e falar assim, olha, esse produto não é interessante para você, a gente consegue atingir esses objetivos que você quer, sem precisar de qualquer outra substância, a gente oferecer uma informação, oferecer um suporte para esse adolescente. Isso que talvez seja o mais importante, estabelecer uma meta para ele. E nessa fase ele fica muito suscetível a cair nessas tentações, né? Que a gente vê, principalmente dentro de academias. Às vezes o colega está malhando junto com ele, começa a tomar algumas coisas que não são legais, que a gente sabe que não é interessante, e começa a influenciar. Então, aí que entra o papel realmente do profissional para indicá-lo. E realmente a prática da atividade física, dos esportes coletivos que você mencionava, podem inclusive afastar os adolescentes de drogas, práticas inadequadas, inclusive a nível social. Não é mesmo? Exatamente, assim, você ocupar esse adolescente com determinadas atividades que tragam benefício para ele, certamente vai afastar de contato com pessoas que estão fora desse meio. Sim. Ou seja, se você passa o tempo dentro da escola, ou dentro de uma academia, ou dentro de uma quadra, dificilmente você vai ter em contato com uma pessoa que vai oferecer determinado tipo de droga, ou ele vai ter estímulos para só melhorar, não para fugir daquele caminho que às vezes a gente deseja, ou ele mesmo deseja. Bom, gente, o nosso programa está chegando ao fim, mas antes disso, os nossos convidados vão deixar algumas dicas aqui. Do Rui, eu queria saber o seguinte, qual é a periodicidade interessante para um adolescente praticar atividade física? Quanto mais vezes na semana for feita atividade física, melhor o rendimento. Mas é claro que a gente tem outras obrigações, nem sempre a gente consegue fazer
esse trabalho todo dia, mas eu acredito que 3 vezes por semana, um trabalho orientado, a gente consegue ótimos resultados na melhora da autoestima, né, na composição física do adolescente, né, então tudo isso a gente consegue com um trabalho orientado 3 vezes, no mínimo de 3 vezes por semana. E você, doutor Getúlio, você podia deixar algumas dicas aí de alguns cuidados que é preciso tomar, tanto os pais, as pessoas, os responsáveis dos adolescentes, quanto os próprios adolescentes, né? O que deve ser evitado, os cuidados que devem ser tomados? Acho que o maior cuidado é você não tornar sedentário. A gente às vezes brinca que se ele vai fazer uma atividade física, por exemplo, futebol, ele pode ter uma lesão, pode machucar uma perna, pode fraturar, pode ter uma lesão muscular. E a gente não sabe se ele realmente vai ter isso, se ele for para a academia, se ele vai ter algum tipo de lesão. Agora, se ele ficar sedentário, eu tenho certeza que ele vai desenvolver doença coronariana na vida adulta, ele vai ficar obeso, ele vai ficar hipertenso. Às vezes a gente orienta que pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, um volume mais ou menos de 150 minutos por semana, já é o recomendado para ele ter um benefício. Uma recomendação boa para os pais é o seguinte, a atividade física começar em casa. Então, pais ativos, filhos ativos. Pais sedentários, filhos, tendência de serem sedentários também. Bom, gente, aqui chegamos ao final do nosso bate-papo. Agradecemos muito a presença de vocês, as dicas, a informação de tanta utilidade para nossos telespectadores. Bem-vindos sempre ao programa. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, sempre um prazer participar. Obrigada mesmo, gente. Bom, agora, como a Catalina falou, a gente está acabando, mas antes você vai assistir uma reportagem especial que a Luciana, nossa repórter, fez para você. Dá uma olhadinha e até a próxima. Te espero aqui. Tchau! Oi galera, eu tô com vocês aqui de novo e dessa vez nós viemos aqui no Centro Olímpico da UNB e eu tô com o professor Luiz César, ele é coordenador das oficinas esportivas e ele vai falar um pouco mais pra gente de como funcionam essas oficinas, de onde surgiu, quando surgiu. Conta pra gente, Luiz. Foi uma demanda que eu e outra professora, a professora Ana Maria, a gente identificou que o espaço era ocioso no Centro Olímpico. Além disso, a gente precisava desenvolver um espaço de atuação para os estagiários da Faculdade de Educação Física. E a gente uniu uma coisa a outra e foi um sucesso. Primeiro semestre a gente conseguiu que 50 crianças e aí a progressão foi espantosa, 200 no segundo semestre. Chegamos a ter aqui projetos quase 800 crianças em determinado momento. É um projeto que atende a crianças da comunidade de forma geral. O projeto é um projeto hoje institucional, então não tem taxa, é um projeto gratuito. E, na verdade, ele visa desenvolver a prática de ensino dos nossos alunos, do curso de Educação Física, com a prática de ensino que a gente possa acompanhar diretamente essa formação. Então, vamos lá conhecer, dar uma olhada, Luiz? Bora, vamos lá. Vamos lá. Fique à vontade. Obrigada. A gente está aqui na sala Dojo e tem uma bagunça acontecendo aqui atrás. Luiz, o que acontece nessa sala? Bom, não é uma bagunça, isso é uma aula de ginástica artística do projeto das oficinas esportivas, onde as crianças estão praticando atividades relacionadas à modalidade. E o que elas trabalham nessa aula? Bom, Luciana, essa modalidade o foco nosso do projeto é aprendizagem com prazer, tá? Então, tem que deixar bem claro, porque normalmente a gente encontra escolinhas, clubes, onde trabalham tanto a ginástica artística como o esporte de modo geral, de uma forma competitiva. O nosso foco não é para competição, o nosso foco é para a formação dessas crianças. Bianca, o que você mais gosta aqui na aula? Bom, eu gosto de aprender as coisas que a gente aprende, a gente vai ficando cada vez melhor. A gente vai até fazer uma apresentação na quinta-feira agora. Eu vi que vocês fizeram umas fitas artísticas. As professoras que compraram as coisas. Então cada uma recebeu um pau desse. A gente passa a linha por aqui e faz uns 3 nó bem aqui, ó, nessa ponta. Aí depois é só a gente ir fazendo. Me mostra o que você faz com essa fita. Uau! Você preferia estar aqui do que, por exemplo, estar em casa brincando? Preferia estar aqui. Por quê?
porque aqui é divertido, a gente reencontra nossos amigos, faz muitas atividades e é muito legal. Eu tô com a Paula aqui e ela é uma das professoras de ginástica. Paula, o que você trabalha aqui com as meninas? Como que é o desenvolvimento delas na aula? Então a gente trabalha com elas todo o desenvolvimento motor e também o desenvolvimento social. Aqui elas fazem amigos, elas se conhecem, elas ficam amigas mesmo. Naira Carolina da Conceição Pet, vocês estão conhecendo minhas professoras e meus alunos. Fica à vontade. Esther, o que te incentivou a colocar a sua filha nessa aula, fazendo essa atividade? Primeiro é o bem-estar, né? Porque ainda mais a minha filha, que ela é bem cheinha assim, né? Acho que a atividade é essencial. E tendo essa oportunidade aqui, para mim, assim, foi uma grande chance, né? E ela gosta muito de vir pra cá? Gosta muito. Ela chega da escola já querendo trocar a roupa, querendo vir mesmo, toda animada. Quais são os benefícios que você repara na sua filha dela estar praticando essa atividade? Ela fica bem mais animada, ela chega em casa, fica querendo pular corda, querendo brincar de bola, então ela está mais ativa. Muito obrigada, Luiz, por essa visita. E me diz, como que alguém pode fazer para colocar seu filho nessas atividades? Tá, o projeto está aberto a toda a comunidade externa da UNB também, né? O horário do projeto acontece às terças e quintas, de 2 às 4 horas. A gente tem a secretaria do projeto, que está localizada aqui no Centro Olímpico da faculdade. E também, se quiser alguma informação, pode mandar um e-mail para a gente, que é oficinasesportivas@gmail.com, repetindo, né? oficinasesportivas@gmail.com, e aí a secretaria vai receber e vai dar essas informações. Maravilhoso, muito obrigada. Agora de volta com o William no estúdio. Parabéns, Luciana, por essa reportagem. E agora, no momento cultural do nosso Mandala Viva, vamos receber mais um grande convidado. Ele que é instrumentista daqui de Brasília e vai nos apresentar a viola da gamba, o seu instrumento. É um grande prazer, Tiago Ribeiro, ter você aqui no nosso programa Mandala Viva. Gostaria que você falasse para quem está em casa sobre o seu instrumento, como é que você começou, como você descobriu a viola da gamba. Bom, é um prazer meu, né, estar aqui. A viola da gamba é um instrumento que descendeu da vihuela, né? Um instrumento espanhol, né, origem espanhola. E os violonistas, eles começaram a tocar esse instrumento com arco, né? Então, desde aí veio a viola da gamba, né? Colocaram o cavalete, né? E começaram a tocar com arco. E a viola possui a mesma afinação, né, do alaúde, né, da vihuela. E o repertório assim, da viola é bastante extenso, né? Desde a segunda metade do século XV, né, até o final aí do século XVIII. Né? Então tem bastante música. Legal, Tiago. E você já pode começar então tocando pra gente uma música?
Nossa, realmente emocionante. Eu acho que você que está em casa acompanhando deve estar também se perguntando, né? Se é muito difícil. Fala pra gente um pouquinho, Thiago, como é que é para aprender esse instrumento? E esse instrumento, assim, é bem peculiar, né? A gente tem um instrumento de arco, a gente tem aqui 7 cordas, a gente tem viola de 7 e de 6 cordas, né? No caso aqui é uma de 7. E a afinação é parecida com a afinação do violão mesmo, né? A gente faz acordes aqui igual no violão, os formatos mesmo de violão, né? É um instrumento muito bom, assim, prazeroso, né, de tocar, né? E no começo do programa, né? Antes do programa, você tinha me dito que tocava guitarra, não é isso? Eu tocava heavy metal melódico, né? Tinha uma banda aí de metal. Aí eu queria conhecer um instrumento novo, né? E fui na escola de música, vi lá na lista, a viola da gamba. Aí, legal, pesquisei sobre esse instrumento, né? E fiz o teste lá, que na época era uma entrevista, né, que tinha que fazer. E aí passei, estou estudando viola até hoje. Legal, então, quem está em casa, está querendo ouvir um pouco mais. Pode tocar um pouco mais para a gente, Thiago? Agora eu vou tocar do compositor muito importante para a viola da gamba, compositor francês, Marin Marais, um caprice em Ré menor. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um Mandala Viva. Mais uma vez, agradecemos a audiência de vocês em casa. Então, esperamos o seu contato, esperamos a sua presença no próximo Mandala Viva. Um abraço para todos e boa semana. Tchau! Thank you.